né? Nesse momento da pesquisa na web, a gente avalia o conteúdo dessa busca, que não sejam os 2, 3 primeiros itens que vocês encontram lá, mas que sejam o resultado de uma seleção. E também essa ficha catalográfica, né? Uma fichinha que vocês estão escrevendo com síntese, com tudo e com a referência correta da BNT. Então tem lá, né? A gente já postou também o arquivo sobre as normas da BNT, mas que vocês comecem a tomar cuidado, né? Que vocês comecem a conhecer como é que eu trago e referencio esse conteúdo que eu encontro disponível na web. Essa ficha com a síntese e tal, a síntese a gente incluiu esse ano, porque a gente percebeu é bastante importante porque vocês vão ter acesso à pesquisa de todos os colegas. Então, como é que eu vou achar alguma coisa que me interessa ali? Eu vou ver pela síntese dos meus colegas. Então, isso faz parte daquela cooperação que a gente falava. Eu vou escrever aqui para o meu colega saber do que trata esse recurso e ele vai fazer um filtro nessas sínteses para ir buscar aquilo que lhe interessa, né? Então, para formar o argumento de vocês, no fórum de discussão não é o lugar de compartilhar recurso, porque esse lugar está na pesquisa anterior, que é uma outra tarefa, uma outra atividade, está na pesquisa anterior que vocês estão fazendo da pesquisa na web. Ali no fórum é para usar aquele recurso no argumento. Então, eu vi naquele recurso tal, mas ele não está disponível aqui, ele está lá na base de dados, eu não preciso postar as coisas aqui, porque ali não é o lugar de compartilhar o recurso, ali é o lugar de negociar com os meus colegas para buscar o argumento, né? Que argumento a gente vai ter para defender ou para acusar, né, o uso dos celulares na sala de aula, tá certo? Então essa pesquisa na web ela já está acontecendo, a gente tem um prazo até a semana que vem. E é um momento de preparação, que vai acontecer mais, pode acontecer junto, né? Mas é o prazo limite, porque aí depois vocês vão ter o tempo de estar só trabalhando em cima dos argumentos. E para trabalhar em cima dos argumentos, vocês vão ter que ter essa pesquisa feita na web, a de vocês e a dos colegas, e vão ter que ter também, que vocês já têm, um mapa conceitual da disciplina. Lá no mapa conceitual da disciplina, vocês já têm um monte de recursos, né, que estão tratando também dessas questões. Não todas, mas também porque tratam das questões da educação em mídias, né? Professora, Oi, pode falar. André de Tubarão. Professora, teve uma situação com relação à base de dados que gerou algumas animosidades no nosso curso. Com relação à postagem, quando você abre a base de dados, mostra o conteúdo, mas não mostra o nome do aluno nem o tema. Só vai mostrar o nome do aluno e o tema quando você entra em item único. E aquilo que eu te falei, A gente observou isso, a isso. Kátia também comentou, mas no item único vocês têm. Mas a gente pode ver, tenta falar com o Michel. A Kátia vai tentar falar com o Michel, ver se consegue, porque a gente achou primeiro que vocês não estavam respondendo, não estavam preenchendo o nome do aluno, né? Mas a gente depois, quando chegou no item único, a gente viu. Mas o item único vai um por um, né? E aí vai dar muito trabalho para a gente, porque na lista, na listagem, quando a gente vê na listagem, vocês conseguem ver rapidamente o que que é. Talvez o que tenha ocasionado isso foi a síntese que a gente incluiu, porque como a gente agora tem um campo maior de texto, talvez eles não estejam apresentando todos os dados, deve ser algum problema. Mas a gente vai conversar com o Michel essa semana, que é o nosso suporte técnico para o ambiente, tá? Ele que faz o acompanhamento do ambiente da biologia e a gente vê se a gente consegue. Mas isso não é motivo para animosidade, né? Porque é uma questão só de que a gente, por enquanto, que é o que vocês vão usar da pesquisa depois, agora vocês ainda não estão usando propriamente essa pesquisa para a formação do argumento. Vocês estão postando as coisas ali. E postar as coisas ali, vocês estão conseguindo postar tudo direitinho com todos os campos, não é? Porque vocês estão conseguindo preencher e enviar a atividade, correto? Sim ou não, André? Sim, sim, a atividade. Sim, sim, a atividade está sendo enviada normalmente e quando a gente faz o envio e faz a conferência, aparece todos os dados perfeitamente. Só que por não ocorrer isso na hora da listagem direta, muita gente contestou como se houvesse por parte do aluno. Eu verifiquei 2 vezes o conteúdo que eu postei, justamente por causa disso. Eu digo, alguma coisa se perdeu, porque
ter com Aham, fone, tem um entendi. número de 30 de aluno, e na hora que abre não aparece esse conteúdo. Eu até fiquei meio assim, depois que eu abri novamente, eu vi que outras pessoas já haviam postado também e segue a mesma linha. Tem toda a descrição do conteúdo, mas não tem nem a fonte, nem o nome do aluno. Então esse pegou um pouco. Gerou a dúvida, né? Se vocês estavam conseguindo terminar, fazer tudo. A gente vai falar com o Michel e aí responde para vocês no fórum, para vocês terem certeza de que tá tudo certinho. Tá bom? Mais alguma pergunta disso? Fala aí, vamos lá. Bom dia. A minha pergunta é só em relação ao ambiente do Moodle em celular, smartphone, né? Acho que tem um pouco a ver, porque eu vou mostrar aqui. Ele fica assim, ó. E a gente tem que fazer isso aqui para poder visualizar algumas informações. Tem que mexer, meu também. Isso aí é um problema que tem. O tamanho do celular também, né? Se é menor, não abre tudo. Tem como modificar. Esse é um problema. Esse é um problema. Essa A gente não, estava aqui, hoje ó. também de Ó, manhã ó. conversando, porque é muito ruim ver o nosso ambiente do aplicativo móvel. Isso, eu vou dizer, vou ser honesta para vocês, eu acho que isso não vai se resolver rápido. Por quê? Isso tem a ver com uma versão do Moodle para o móvel. Entende? Para o equipamento móvel. É uma coisa quando você vê no desktop, e aí a maioria das coisas, quando a gente faz hoje o Proinfo, por exemplo, né, que a gente trabalhou no projeto do Proinfo, a gente teve toda uma questão de desenvolvimento de materiais que tinha que ser desenvolvida não só para o desktop, né, para o laptop, mas também para a telefonia móvel, né? Porque é outra configuração dos espaços, é outra programação. E isso tem a ver com o Moodle, que você consegue ver bem no computador, mas você não consegue ver bem na telefonia móvel. Então, isso não será uma coisa que a gente vai conversar com o Michel e resolver essa semana. Porque isso, infelizmente, a gente não vai conseguir resolver rapidamente. Apesar de que a gente já percebeu também isso, porque, na verdade, é uma demanda nova, né? Que os alunos estão estudando muito mais com os aparelhos móveis, né? Com os artefatos móveis, do que com com o computador de verdade, né? Com o computador grande, né? Que aí que tem a configuração que o Moodle tá programado para atender. Então isso a gente dificilmente vai conseguir resolver rápido. Eu acho que não. Tá bom? Apesar de que a gente também leva para o Michel, porque assim ele leva para o CETIC, que leva para a UAP. Tá bom? Eu precisava falar com vocês ainda, vi que já deu a hora, mas é só sobre o comentário crítico, porque depois que a gente terminar o júri simulado, a gente vai ter a fase do comentário crítico. A gente já fez também um vídeo explicativo disso, mas o comentário crítico, ele é individual e vai ser um trabalho acadêmico que é de vocês daí colocarem qual é a sua posição pessoal sobre o mesmo tema que é o uso do celular. Então não vou mais estar assumindo nenhum papel, mas eu vou estar dizendo aquilo que eu entendo. Mas não é uma redação de vestibular. Ela é um trabalho acadêmico, né? E um trabalho acadêmico que vai ter introdução, que vai ter uma apresentação de prós, de contras, argumentativa e a minha posição pessoal sobre aquilo, né? O que eu entendo a partir de uma opinião, um argumento fundamentado, que não é opinião, né? E com considerações finais e conclusão. Então, a gente vai ter um formato de um trabalho acadêmico, né, em que vocês vão estar fundamentando o argumento tanto na pesquisa na web, como também no mapa conceitual. Isso vai ser depois, vocês vão ter um mês depois para terminar de fazer esse comentário crítico, né? Mas isso não é referente ao júri simulado, apesar de não é um relato da experiência do júri simulado, não é nada disso. É um trabalho acadêmico, formato de trabalho acadêmico, que é um comentário crítico, circunstanciado, fundamentado naquilo que foi o mesmo tema, né? Mas sem assumir papéis aí, tá bom? Mas isso a gente pode explicar melhor também o comentário crítico na
a aula do júri simulado que a gente vai para os polos. Por enquanto, o que a gente tem em frente é a pesquisa na web agora, que termina semana que vem, e depois a preparação do júri simulado, que a gente vai estar dentro dos fóruns de discussão, trabalhando com os argumentos. Tá joia? Mais alguma dúvida? Que eu já vi que a turma começou a ir embora pegar o ônibus. Fala aí, tem alguma dúvida ainda? Não? Então tá bom, gente. Obrigada. Abre o quadro para a Kátia se despedir aqui também, Gilberto. Tá? E a gente queria agradecer vocês de terem vindo, de terem estudado o projeto. E a gente se vê no ambiente, tá bom? E agora? O que você fez comigo, Gilberto? Sumiu. Então tá bom. Tchau. Tchau.